Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, faço parte do canal Mesa de Debates e hoje vamos dar continuidade, né, às discussões sobre a questão da vacina, né, e também um pouco de política nacional, né, e vamos fazer o segundo bloco, né, que eu estava pensando em organizar, né? No mês de janeiro a gente deu espaço para alguns professores falarem sobre essa questão, né? E a primeira parte do bloco desse mês, né, que começou no final do mês passado, né, com a entrevista da Letícia, para dar voz aos partidos de esquerda, aos setores de esquerdas, como que enxergam essa questão. Não somente a questão da vacina, mas também a questão da situação nacional. Lembrando sempre, né, que a posição discutida aqui nem sempre vai ser a posição do canal, mas é bom, como o canal se pretende ser um espaço democrático, dar voz às diferentes posições dentro do campo da esquerda. Estamos aqui com o Lucas, né, para começar, para a gente conversar um pouco sobre essas questões. Lucas, por favor, se apresente. Beleza. Bom, então sou o Lucas, sou militante da Resistência, uma corrente interna do PSOL, constrói o PSOL. Eu também sou professor da rede pública municipal, sou professor de ciências, e também atuo como coordenador do Cursinho Popular Mobiliza, que, enfim, por conta de, né, depois a gente entra em alguma coisa nesse aspecto, mas por conta da situação de dificuldade objetiva da pandemia, desde que começou a pandemia, está com as atividades mais ou menos paralisadas agora, mas também atua nessa frente aí de educação popular, aqui em São José dos Campos também. Certo, Lucas. Então podemos começar então com a nossa entrevista. A Uhum. gente está numa situação bastante caótica, bastante trágica, né? Com o governo do Bolsonaro, com os governos de extrema direita. Ao mesmo tempo, a gente sabe que temos, né, setores, né, que inclusive setores que apoiaram um golpe, né, cito aqui o Dória, né, que hoje se colocam como oposição ao governo Bolsonaro. A primeira pergunta que eu faço para você, né, como enfrentar esse governo Bolsonaro de uma maneira independente, sem cair, né, do lado do Dória ou de qualquer outro lado de setores que de maneira demagógica se falam como se fosse oposição ao governo. Certo. Então, acho que para contextualizar um pouco como a gente vê essa luta que assim a gente tem enfrentado desde antes do governo Bolsonaro ser eleito, né, que era um processo que já estava colocado desde 2018, a gente tem que contextualizar uma coisa, um processo mais recente, assim, que, enfim, do final do ano passado para o começo desse ano, a aprovação do governo ela flutuou por conta de diferentes posicionamentos, justamente na época da polêmica em relação à vacina e do enfrentamento dele justamente com o Dória, e depois com o fim do auxílio emergencial, inclusive começa uma desidratação que a gente viu recentemente. Só que o que é enfim, algum elemento importante para a gente levar em consideração é como esse governo ele tem se mantido, enfim, como um legítimo representante da velha política, né, tem se mantido institucionalmente para promover o principal, pelo menos, da sua pauta, que é onde o conjunto da classe dominante tem bastante acordo, né? A ponto de que esses enfrentamentos, né, com o Dória e alguma medida também o Maia, como aconteceu no Congresso, eles são enfrentamentos extremamente frágeis, né? Então, ontem mesmo, né, esse final de semana, né, o governo Bolsonaro, querendo ou não, teve uma vitória no campo institucional ao conseguir eleger o Arthur Lira para a presidência da Câmara e já tinha conseguido, inclusive, do Senado também, né? Foi mais fácil. Né? Por meio dos processos muito tradicionais da Câmara, né, de compra de votos, né, o que a gente tem que chamar foi de compra de votos.
E acho que tem uma lição muito importante dessa derrota, né, no sentido de uma relação mais íntima do que já existia do governo Bolsonaro com o poder legislativo, de que é necessário a esquerda disputar os rumos de forma unificada, justamente da oposição, né? Então, acho que desde que começou a pandemia, um setor da direita, que reflete inclusive um setor da classe dominante, começou a se posicionar contra o governo, muito mais na forma do que no conteúdo, né? E desde então tem se colocado, inclusive de forma nas figuras, né? No Dória e no Maia principalmente, mas é uma oposição extremamente frágil no sentido do conteúdo de que tem um essencial do mesmo programa, né? Tenta se colocar de maneira independente, mas tem um essencial do mesmo programa. E na forma também, porque de fato isso não permite uma articulação efetiva e combativa a tudo que representa um governo de extrema-direita liderado por um presidente neofascista. Né? E acho que para a esquerda fica essa lição de que é uma aposta política que a resistência, inclusive, tem desde que o governo foi eleito, de construção e de disputa do conjunto da classe trabalhadora para uma frente única, né, da esquerda, uma frente de esquerda, que dispute os rumos dessa oposição, porque a gente não pode ficar, né, refém da oposição liberal, que, como a gente viu, é extremamente frágil. Então ficou essa lição, mas é um processo bastante complexo, porque depende de tanto uma articulação política dentro da esquerda, de uma posição firme, né, como o pessoal demonstrou, a nosso ver, no lançamento da candidatura da Luísa Erundina, né, de demarcar como um processo contra o Lira, mas também como um projeto de esquerda, pelo menos ali naquele espaço institucional. E a gente precisa utilizar esses espaços e frentes unitárias, construir esses espaços para alavancar e impulsionar algumas pautas prioritárias que têm ligação com as demandas mais concretas da população nesse momento, né? Então, acho que para nós isso, uma parte da luta política se reflete na bandeira do Fora Bolsonaro, mas como uma condição política que está alinhada aos processos que são mais emergenciais, né? Como o retorno do auxílio emergencial, inclusive, porque grande parte da população está entrando na extrema pobreza por conta disso, e também uma luta pela efetivação do plano de vacinação, né? Por né, concluir esse primeiro período de vacinação dos grupos prioritários e efetivar a compra do restante das doses que o Brasil precisa para vacinar o conjunto da população. Então, acho que essa questão se combina tanto um enfrentamento com o governo como um todo, com construir e utilizar uma frente única justamente para impulsionar demandas tão urgentes, né, da classe trabalhadora. Essa frente única seria uma frente de esquerda? Basicamente isso. A gente vê que, assim, existe conformações diferentes que ela pode ter, né, de acordo com o espaço. No espaço institucional, se a gente for pensar no Congresso, se reflete principalmente nos partidos de esquerda radical e moderada, aí, né, PT, PCdoB e o PSOL. Existem momentos ou pautas em que existem flutuações ali nos partidos de centro-esquerda, né, o PDT, o PSB e a rede que tem uma parlamentar. Mas para nós isso formam unidades mais frágeis por conta de um corte de classe do que esses partidos representam historicamente e politicamente aqui no Brasil. Mas, inclusive, essa frente única, ela necessariamente passa por uma função que não é só institucional, mas também dos setores organizados da classe trabalhadora e dos movimentos sociais em geral. Né? Então, a gente entende que a frente única passa pelas centrais sindicais. Opa, deu uma travada. Estamos aguardando o Lucas voltar.
Tem uma travada no... pronto, agora voltou. Opa, cara, acho que Pronto. minha internet caído também. Pode continuar, Lucas. Tá. Então, para nós a frente única, ela se constrói no campo institucional, claro, mas não só por isso, né? Ela passa também pelas centrais sindicais, pela Frente Povo Sem Medo e Brasil Popular, que, enfim, estão atuantes aí há alguns anos já no Brasil, pelos movimentos sociais, diferentes pautas urbanas aqui no Brasil, os movimentos contra as opressões também, a gente entende que eles cumprem um papel importante, inclusive nesses momentos, nessas pautas, né, os movimentos feministas, a luta antirracista, a luta LGBT, porque é importante buscar ao máximo a mobilização unificada da classe para erguer uma trincheira contra os ataques que, inclusive, têm se intensificado, né? E podem se intensificar ainda mais agora, né, do ponto de vista institucional, com a eleição do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, né? Sim. Lucas, eu vou fazer uma pergunta para você. Inclusive, você é professor, né? Os professores estão enfrentando uma importante batalha que é contra o retorno presencial em plena pandemia na sala de aula, né? Como que você avalia, né, o governo Dória, todo esse discurso que ele fez, né, se colocando em defesa da ciência, em defesa da vacina, ao mesmo tempo, né, tem essa questão dos professores, né, querer voltar para a sala de aula em plena pandemia. Como que você avalia o governo Dória, mas não somente na pandemia, mas antes da pandemia? Uhum. Tá, eu acho que assim, o Dória, logo que se iniciou a pandemia, que o Bolsonaro começou enfim, se intensificou naquele momento, pelo menos, uma desidratação maior da sua base, por conta da política dele em relação à pandemia. E se começou, né, uma disputa mais forte, já existia até, mas se consolidou uma disputa dentro da classe dominante dos seus representantes. Desde então, Dória tem se colocado como uma figura mais que tenta aparentar algo mais tecnocrático, mais eficiente, mais acima de ideologias, não sei o quê. Como, enfim, historicamente, alguns setores da direita neoliberal brasileira têm tentado se colocar, né? E, enfim, ele intensificou isso durante o ano passado inteiro. Na prática, depois de um tempo, ele, na verdade, manteve uma política. Os resultados concretos foram muito parecidos do que, de fato, a política bolsonarista, né? Então, de flexibilizar o isolamento, atacar os serviços públicos, né? Teve aquela PL que objetivava entregar vários institutos públicos, que atacava as universidades também. E, enfim, daí no final do ano passado ele começou ele intensificou essa disputa no tema da vacina, né? Se colocou, inclusive, como grande defensor do Butantan e da vacina, considerando que o Bolsonaro estava se polarizando o tema das vacinas em geral e especificamente com a vacina do Butantan, né? E da Sinovac. E ele, né, midiaticamente conseguiu uma vitória no começo do ano com a aprovação dessa vacina. E depois o Bolsonaro teve que recuar, falando que sempre apoiou a vacina do Butantan e tudo mais. Mas é importante entender justamente o que eu coloquei sobre os resultados da política, né? No fundo, os resultados da política para o conjunto da população tem resultado em processos parecidos, né? Basicamente porque essa disputa na classe dominante joga muita confusão na cabeça das pessoas em relação ao isolamento, em relação à máscara, em relação à eficácia das vacinas, em relação ao que é possível ou não para os governantes fazer nesse momento crítico que a gente está vivendo. E acho que a questão da volta às aulas é um tema bastante crítico também nesse momento, porque existe um processo que tem a ver em relação à educação, que o governo Bolsonaro ele tem sido totalmente
negligente no sentido de ignorar o tema, a crise na educação se intensificou com a pandemia, ou no máximo jogar contra mesmo a vida dos estudantes, como foi no caso do episódio do Enem. E os governos estaduais e municipais, né, pegando aí o caso inclusive do Felício Ramute, têm causado todo tipo de confusão também, de ataque às condições de trabalho dos professores, ignorando as condições das famílias, que muitas vezes não têm acesso à internet e condições estruturais para ter algum tipo de trabalho remoto, né, de ensino remoto. Aqui em São José, inclusive, isso é mais particular, né? O prefeito colocou os professores para trabalhar nas escolas durante o ano passado inteiro. No final do ano passado, eles perceberam que se eles tentassem voltar às aulas, no fim até voltou assim, né, na rede estadual, mas com muito pouca adesão. Eles iam ter um desgaste muito grande com a população, né? Só que com a mudança do ano, do calendário e a continuidade da pandemia, existe uma demanda concreta, né, na classe trabalhadora, principalmente das mães solo, tudo mais, que de fato joga uma demanda muito grande da população, articulada a uma pressão que existe das empresas, dos donos de comércio, donos de indústrias, e dos próprios governos, de que volte às aulas para como se estivesse voltando à normalidade, né? Meio que colocar como se o pior da pandemia tivesse passado. E esse tema é bastante complicado, né? Volto a trabalhar amanhã, inclusive. Esse tema é bastante complicado porque não existem condições estruturais nas escolas, né? Pensando em escolas públicas estaduais, escolas públicas municipais, para que esse retorno aconteça com segurança. A gente está num momento mais crítico da pandemia, na verdade. Se a gente for pensar São José, por exemplo, nunca um mês teve tanto caso e morte desde o início da pandemia, mesmo considerando junho e julho, que foi um outro pico. E isso não resolve o problema, né, também, porque os alunos vão voltar aos poucos, existe um problema estrutural nas famílias que tem a ver com a condição econômica, né, de renda, de uma quantidade muito grande de famílias desempregadas, subempregadas. Isso, então, na verdade, é um engodo tanto da mídia hegemônica, dos partidos da direita neoliberal e do próprio governo Bolsonaro, que nem tem tocado nesse tema, porque, de fato, no essencial é onde se mostra essa unidade aí dentro dos partidos de direita, dos representantes da classe dominante, né? Mais ou menos esse é o grande problema que a gente está enfrentando com esse tema. Sim. Você acha, né, que, inclusive, depois a gente entra um pouco mais nessa questão, você acha que a esquerda poderia estar mais um pouco na linha de frente na questão da vacina? Eu acho que assim, a gente tem tido dificuldade pela quantidade de ataques do lado de lá, pela fragmentação, pela dificuldade de consistência e implantação dos nossos trabalhos, da nossa intervenção política no cenário de pandemia, enfim, todos esses fatores e vários outros, dificuldade de politizar ao máximo a questão da vacina, né? É importante a gente fazer esse debate com a população e dentro de nós, à esquerda, inclusive, sobre a necessidade de politizar o tema da vacina, entendendo que, para nós, né, ficou bastante nítido já nesses últimos meses, que a pandemia, o vírus, não são democráticos, eles não afetam a população da mesma forma, né, eles refletem, o jeito que ele impacta a população reflete as desigualdades sociais históricas do Brasil e do mundo também, né? E acho que a gente precisa politizar o que a gente pode conseguir com a aprovação e a efetivação da vacina. Acho que é importante para a gente politizar mais a questão do SUS, politizar mais justamente essa falsa oposição da direita, né, como a do Dória, que tenta usar esse tema de forma oportunista, e a população sente isso, sente que é de forma oportunista, mas percebe isso como tipo, então o Bolsonaro, né, o Dória está sendo oportunista, então o Bolsonaro está tão errado assim, como é que é isso, não sei o quê. Mas eu acho que a grande dificuldade tem a ver não só com esse tema,
é a questão justamente da quantidade de ataques da classe dominante em todos os governos, e da dificuldade de implantar e consolidar nossa intervenção política em meio a um cenário de distanciamento, de dificuldade para articular e mobilizar atos de rua, né? Então, a gente tem iniciativas muito importantes agora em janeiro, que a gente busca continuar construindo, que são as carreatas, que tem tido apoios ambíguos assim da população, né? Eu estive nas carreatas aqui no Zé, teve até bastante gente que apoiou na rua, alguns que rechaçaram, alguns que foram indiferentes, assim, mas é importante a gente tentar formas de consolidar um debate mais político com os setores com quem a gente atua, né? Nos movimentos que constroem uma frente única, nos sindicatos, para que, de fato, a gente consiga enraizar melhor o que a gente entende como necessário para a população nesse momento, né? E uma das coisas mais necessárias nesse momento é a luta pela vacinação ampla, né? Sim, falando na questão da vacinação, eu queria que você entrasse um pouco mais, qual que é o programa que a esquerda tem que ter nesse momento para essa questão? Para a questão da vacina. É. Então, acho que tem várias dimensões, assim. Eu acho que uma coisa bastante importante que eu já coloquei, né, em outros momentos, é que justamente a luta pela vacinação, a bandeira do vacina para todos, ela se conecta a bandeiras muito básicas e fundamentais para esse momento que a gente está vivendo, que é fora Bolsonaro, o retorno do auxílio emergencial. A gente precisa dar um enfrentamento, né? Então, acho que isso é uma grande questão, né? Que tem a ver com a questão da frente única, tudo que eu já falei. Tem uma questão que está colocada, né? Relacionada com esse tema da volta às aulas também, que é o debate sobre os grupos prioritários ou sobre como uma campanha mais ampla de vacinação pode justamente se conectar com uma demanda tão concreta das famílias, que é do retorno às aulas, que é justamente a vacinação do conjunto dos funcionários da educação pública, né? Acho que isso entra nisso também. E também uma questão, né, que aí é mais, não posso explicar, mas não tem a ver só com a conjuntura, inclusive, mas que é uma luta política mais ampla, é uma forma, inclusive, mais profunda de politizar o tema da vacina e politizar a pandemia, né? Que é, por exemplo, a luta pela quebra de patentes, né? Então, é uma bandeira que, de fato, é difícil da gente de mobilizar conjunto por vários motivos, mas até pelo grau de ofensiva que a gente está sofrendo. Mas é um debate necessário que tem a ver com os rumos da vida no pós-pandemia e num momento histórico em que é bem possível, bastante possível que outras pandemias surjam, né? Por conta da situação que a gente vive na relação com a natureza, na sociedade capitalista. E toca no debate sobre, enfim, propriedade de conhecimento e acesso das pessoas a algo tão fundamental, né? Nesse momento. A gente vive, na verdade, há vários anos, uma campanha anti-vacina muito forte, né? Não é de hoje isso. Eu lembro, isso pelo menos uns 5, 6 anos atrás, começando um debate assim sobre contra a vacina, lembro que existia um debate sobre vacina contra sarampo, questão de fake news de que vacina causava autismo. E a gente percebe, né, nessa situação da pandemia, como é um recurso tão básico, tão fundamental para a vida da população, e de que a gente precisa fazer esse debate sobre isso, né? Do mesmo jeito que a gente faz o debate sobre o acesso à educação pública, o acesso ao SUS, o SUS universalizado, sem a presença da saúde privada, a gente precisa fazer esse debate também, no caso agora, sobre a vacina, né? Porque a questão da patente, a questão da influência do poder econômico das empresas, mas principalmente dos governos dos países centrais, né, da Europa, dos Estados Unidos, está mostrando que a vacinação vai avançar, tem avançado na medida que os interesses da classe dominante têm limitado, digamos assim. Né? Então, a gente vê o mapa de vacinação
ela avançou em alguns países da Europa, tem avançado nos Estados Unidos, mas a maior parte dos países da periferia do mundo, ela tem avançado, ou não aconteceu nada ainda, ou tem avançado de forma muito lenta, como é o caso do Brasil mesmo, né? Então, acho que a questão da vacinação ela é, inclusive, uma questão de luta política internacional nesse momento que a gente está vivendo. Né? Agora que a gente tem várias vacinas aprovadas em diferentes partes do mundo, né, de diferentes empresas e tal, a gente precisa realizar uma luta política internacional sobre o tema, né, de vacinação para todos, de quebra de patente, de luta por sistemas de saúde público para oferecer a vacina para as pessoas. Então, acho que politizar a questão da vacina remete, inclusive, a um debate mais de fundo, mais estratégico para a esquerda, que é sobre... que é um negócio que a gente começou a debater quando começou a pandemia e teve país que nacionalizou o hospital, que antes era privado, toda uma questão sobre a importância de, às vezes até de políticas limitadas, mas que tem a ver com o Estado garantir alguma coisa universal para a população, que é um debate sobre o mundo que a gente precisa construir a partir de agora, né? Para enfrentar a pandemia agora e para enfrentar problemas futuros que ainda virão, né? Então, acho que é uma questão sentida da população agora, do conjunto, né? Para retornar à vida normal, para, enfim, se proteger de uma pandemia que já vitimou milhões de pessoas, mas que também tem a ver com temas mais de fundo, né? Que tem a ver com como a gente acessa a saúde, como a gente sustenta a nossa vida, né? A gente sabe a importância da vacinação para várias outras coisas. Inclusive, o Brasil tem um histórico, no período recente, muito importante de campanha de vacinação para um país periférico, né? Então, acho que tem essa dimensão, eu consigo ver no tema da vacina essa dimensão tática e estratégica muito importante. Sim. Além da questão da vacina, Lucas, tem acho que uma outra luta que eu acho que é importante a gente discutir aqui, falar aqui, que é a luta contra as emissões. Né? A gente está na região do Vale do Paraíba, né? Uma região fabril, né? A gente tem uma questão da Ford, que é logo ali em Taubaté. Né? Eu queria que você falasse da importância da luta das emissões, contra as emissões. Então, eu acho que essa, inclusive, é uma luta que a gente também enfrenta. Bom, enfim, um processo de desindustrialização no Brasil há muito tempo, de precarização de todos os setores de trabalho há muito tempo, mas, de fato, esse cenário ficou mais crítico desde o começo da pandemia. Né? Então, muitas empresas fechando, muitas fábricas entrando em layoff, ou diminuindo a produção dessas unidades, utilizando isso como uma justificativa para demitir. E acho que, desde então, a gente tem tido dificuldade de barrar, enquanto conjunto da esquerda, mas também na própria base da população trabalhadora desses setores que têm sido atacados, para barrar, enfim, as demissões, né? Acho que esse caso da Ford aqui no Vale é um dos casos mais emblemáticos, né, de saída de uma empresa do país, de fechamento de 3 fábricas diferentes no país. Mas, enfim, é um processo que, na verdade, teve vários outros episódios, né, desde o ano passado, de planos de demissões voluntárias nas empresas, enfim, teve alguns episódios aqui em São José, inclusive. Enfim, a gente tem pautado isso de forma reativa, a gente precisa continuar, inclusive, apostar na construção de espaços e frentes unitárias para enfim, uma solidariedade de classe para barrar essas demissões quando acontecem. Houveram algumas mobilizações importantes, né, na luta contra as emissões na Ford, né, de carreatas lá, chamados inclusive pelos trabalhadores da Ford. E a gente... Mas, enfim, uma coisa é isso, né, de lutar de forma defensiva contra um ataque desses. E existe um debate também mais amplo, mais de fundo, que tem a ver com a política de empregos, né, aqui no Brasil. Então, lutar por uma política de
enfim, contra as emissões de maneira irrestrita, lutar pela contratação de mais servidores no campo, né, uma questão da luta contra o desemprego de maneira geral, contratação de mais servidores nos campos em que a gente tem mais precisado, como na saúde, a luta pelo congelamento de preços, né, para, enfim, um alívio nas condições financeiras da população. A própria luta pelo auxílio emergencial se conecta a essa, porque, de fato, enfim, a questão do emprego, do acesso ao consumo de itens básicos, né, de itens da cesta básica, aqui no Brasil tem se tornado cada vez mais dramática, né? A gente viu como a questão da fome aqui no Brasil ela tem se agravado nos últimos meses, e acho que isso é uma demanda também que acaba pegando no conjunto da classe. Então, acho que existe uma série de reivindicações que a gente precisa ter em mente na luta, inclusive, do conjunto da esquerda, né, no conjunto da Frente Única, para fazer esse debate sobre emprego, sobre renda, e contra esses ataques que têm surgido. E também lutar para que essas frentes, espaços unitários, se coloquem de maneira combativa contra ataques quando eles acontecem, como é esse caso da Ford, né? Acho que a gente precisa conectar isso, inclusive, com a população, né? Então, quando a gente tiver, igual a gente teve carreatas na cidade agora, a gente vai construir outras carreatas, toda a mobilização que acontecer regionalmente, a gente precisa conectar essa pauta, né? Aqui, no caso de São José, no caso do Vale, isso é extremamente importante para que a população, para que a gente consiga, inclusive, nesse debate, politizar a população a respeito da responsabilidade do governo Bolsonaro, né? Em relação à pandemia, em relação à renda, em relação ao emprego, para que, de fato, a gente coloque essas demandas a serviço da luta pelo fora Bolsonaro, contra o governo. Sim, tem um outro elemento também que eu queria que você falasse, né, já que nós estamos falando da questão das demissões, que é a questão da burocracia sindical, né? Hoje a gente sabe, né, que o país está basicamente virado do avesso, né, e infelizmente a grande parte das centrais sindicais não fazem muita coisa, né, tipo a CUT, a Força Sindical, né, a CTB, né, porque imagina se essas centrais colocassem sua força, né, para poder lutar contra a vacina, contra as demissões, como que seria diferente a questão. Eu queria que você falasse um pouco, né, da burocracia sindicais. Certo. Acho que assim, né, tem um lado que é de fato um processo de anos aí enfim, de tudo que envolve a burocracia sindical, acomodação, aproveitamento do aparato para benefícios próprios, a forma como as divisões dentro da esquerda se refletiram dentro desse espaço da luta sindical, né? Então, as centrais sindicais que se referenciam nos partidos de esquerda moderada, as centrais sindicais bastante divididas também da esquerda radical e revolucionária, e centrais sindicais que são, na verdade, basicamente, na prática, assim, né, em vários momentos atuaram como representantes dos próprios patrões, né? Centrais sindicais bastante pragmáticas, enfim. Acho que isso é uma coisa de anos aí no Brasil, mas eu acho que acho que também se relaciona com processos que têm a ver com as mudanças na estruturação da classe trabalhadora no Brasil e no mundo, né? Acho que isso começou mais forte aqui no Brasil, né, na década de 90, mas acho que tem se intensificado cada vez mais. Então, os processos de uberização, por exemplo, que estão se intensificando dentro do trabalho em geral, eles colocam para o conjunto da esquerda, mas aí no caso principalmente para as centrais sindicais, para os sindicatos em geral, uma luta muito difícil, né? Que é uma forma muito mais nova e complexa de politizar o conjunto da classe, né? Falar, por exemplo, por professores, né? É muito mais complexo você politizar uma categoria que é internamente muito dividida,
né? Então, você tem divisões que têm a ver com a estrutura de funcionamento da escola mesmo, né? Da rede pública, mas também divisões em relação às formas de contratação, né? E essas divisões criam demandas muito diferentes, às vezes demandas conflituosas dentro da própria classe, que tornam mais difícil a politização mesmo, né? E acho que nos setores organizados da classe, né, organizados em sindicatos, em centrais sindicais, então metalúrgicos, químicos, né, a gente for pensar, setores que estão muito presentes aqui em São José, mas que refletem uma dificuldade de mobilização. Então, servidores públicos, professores em geral, né, a gente tem metalúrgicos, químicos, petroleiros, bancários, trabalhadores dos correios, variados setores que têm sido objeto de ataques há muitos anos, né, no processo dentro da classe trabalhadora, mas também nos últimos anos muito pelos governos, né, reforma trabalhista, reforma da Previdência, não sei o quê. E acho que essa posição defensiva torna ainda mais difícil a capacidade de mobilização, né? Acho que tem uma questão desse processo histórico de burocracia, de burocratização que eu comentei, mas ele se conecta também com uma dificuldade, mesmo nos momentos unitários, nos momentos de reação a um ataque, mostra como esses anos de despolitização, de desmobilização, tornam difícil a capacidade de mobilizar, mesmo quando agora, em alguns momentos, as centrais ou alguns sindicatos específicos tentam convocar a classe a lutar. Eu acho que essa dificuldade de mobilização, mesmo nesses cenários de unidade de ação dentro do setor sindical agora, reflete uma dificuldade de renovação geracional dentro dos sindicatos, de renovação programática dentro dos sindicatos, em termos de agregar novas demandas, que tem a ver com as divisões dentro da classe, novas pautas, novas formas de comunicação, novas formas de politização, que a gente, na verdade, só vai conseguir resolver enfrentando esse debate, né? E acho que, como qualquer outro espaço da esquerda, né, não só o setor sindical é uma parte dele, mas nele também se reflete justamente essas divisões de divisão tática e estratégica que estão colocadas dentro da esquerda, como a gente viu recentemente no campo institucional para a eleição do Congresso. Essas coisas acontecem, esse processo acontece também dentro do setor sindical. E a gente só tem como enfrentar isso daí no debate político, na linha política mesmo, de reivindicar a ação unitária, porque não dá para a gente abdicar de uma luta unitária no momento de tanto ataque para o conjunto da esquerda e da população trabalhadora, mas exigindo que se vá até o fim dessa luta, né? Colocando a necessidade de radicalizá-la, quando necessário, de sermos consequentes com essa luta unitária. Sim. Lucas, agora uma pergunta, né? E também uma provocação também, se você me permite. Eu queria que você falasse um pouco da sua avaliação do impeachment. E eu tenho um questionamento, né? Impeachment, tira Bolsonaro e coloca Mourão? Certo. Então, acho que esse foi um questionamento, primeiro acho que é importante colocar, que é um questionamento que a esquerda debateu muito internamente, mas, enfim, nos próprios processos de luta, desde que o governo Bolsonaro foi eleito, até uma mudança de conjunto da forma de colocar essa questão no meados da pandemia, né, no ano passado. Porque eu acho que o que acontece? A bandeira do Fora Bolsonaro e a forma como a gente leva essa bandeira do impeachment, né, necessariamente, ela colocou para a gente, no conjunto da esquerda, radical, moderado, enfim, uma dificuldade de debater sobre qual que era o grau de ataque que era o significado da eleição do Jair Bolsonaro, né? Então, como enfrentar e como derrotar esse governo, né? Em que momento ou de que forma estão colocadas as condições para derrotar esse governo? Durante boa parte do período desse governo até agora, não esteve colocado necessariamente
uma forma de colocar como demanda de reivindicação para o conjunto da classe, para o conjunto das massas da população, essa bandeira de luta mais ofensiva possível que a gente pode ter nesse momento contra o governo, né? De derrubar o governo, de retirar o presidente do poder. A gente foi politizando essa questão, a gente foi tentando enfrentá-la, inclusive alguns processos políticos, como o tsunami da educação, quando se evidenciou mais forte a ligação do governo com o assassinato, né? A divulgação daquelas informações da relação do governo ou do presidente, né, na verdade, com o assassino da Marielle, a luta contra as queimadas, enfim, todo esse processo. Quando começou a pandemia, se intensificou, a meu ver, eu acho que uma pressão muito grande do setor da população que já rejeitava o governo desde que ele foi eleito, né, sempre tem os 30%, né, das pesquisas, um setor, normalmente, ou a gente sabe, né, de algumas regiões do Brasil, mulheres, jovens, alguns setores organizados da classe trabalhadora, enfim, alguns setores da população que já rejeitava o governo, e uma pressão começou a se tornar cada vez maior em termos de precisamos fazer alguma coisa, precisamos tirar esse cara do poder, porque, enfim, está promovendo uma pandemia, tá, né? Como a gente começou a caracterizar como um governo genocida. Acho que isso deu gás para que o conjunto da esquerda, em determinado momento, refletisse sobre a bandeira de fora Bolsonaro e de luta pela derrubada do presidente, de luta pelo poder. Mas, durante boa parte dos processos políticos que a gente viveu desde então, nem sempre essa bandeira esteve colocada necessariamente por uma ação imediata, né? Hoje, né, o impeachment ele não vai virar frio, né? Não vai vir um impeachment com o Lira e não ia vir um impeachment com o Maia, de qualquer forma, só pela pressão, inclusive pelo conjunto da esquerda nas instituições. Mas o impeachment ele precisa vir de mobilização popular. Então, ele é uma bandeira que consegue unificar a base da população que se referencia nessa bandeira, se referencia na esquerda, e que é uma forma de disputar os setores da população que estão mais balançados em termos de o que faz com esse governo, um governo ruim, mas vai fazer o quê? É uma visão muito de que não tinha muito como ser diferente, mesmo eu não gostando do Bolsonaro, umas coisas assim. Então, uma forma de politizar essa questão para que, de fato, a mobilização popular coloque a bandeira do Fora Bolsonaro como uma necessidade prática, uma ação possível e viável, em que o impeachment não seja só um impeachment, seja uma mobilização popular contra o governo de conjunto, né? E por isso é importante, assim, inclusive, em vários momentos de politização com o conjunto da classe, que a gente coloca a bandeira da forma mais completa, né? Fora Bolsonaro e Mourão. Mas em geral, a gente tem atuado como utilizado a bandeira, a consigna Fora Bolsonaro, como uma forma de unificar esse setor na luta contra o governo, de intensificar essa mobilização popular, que só ela, de fato, pode colocar na mesa a questão da derrubada do governo, né? E não só uma questão do impeachment, né? Não é somente a questão da abertura do processo, né, do impeachment. É mais ou menos assim que a gente vê a questão. Mas isso não seria melhor feito se levantasse a bandeira do fora Bolsonaro e Mourão, assim, de uma maneira mais concreta? Olha, eu acho que assim, para o conjunto dos setores onde a gente atua, enquanto movimentos sociais, partidos de esquerda, sindicatos, etc., nem sempre essa forma, a bandeira, a palavra de ordem aparece dessa forma, mas significa que a gente não possa politizar ela dessa forma. Até porque o que a gente coloca, sempre a gente busca pelo mais simples possível para agitar com o conjunto da população, né? Inclusive com o conjunto da população que é o Bolsonaro no ano que vem, em 2000, né? Na próxima eleição já, mas a gente pode politizar ela, enfim, nas formas mais elaboradas da politização, né? A gente pode argumentar, inclusive, o que significa para nós a bandeira do Fora Bolsonaro. Porque eu acho que talvez também
não, o que eu estou colocando aqui não seja consenso dentro da esquerda. Pode ser que para outros setores, de fato, pelo menos o impeachment não necessariamente já resolve, mas é o mais essencial. E que se abrir o processo de impeachment, e principalmente a partir da mobilização popular, a gente consegue avançar para outros debates. Mas o fato é que simplesmente mudar, por exemplo, para fora Bolsonaro e Mourão, em todas as nossas formas estéticas, né, de atuar, de agitar politicamente, não necessariamente ia resolver esse problema no conjunto da esquerda, ou mesmo na mobilização em si. Sim. Já que nós estamos falando de esquerda, ao seu ver, a esquerda hoje está preparada para responder os desafios que estão colocados, né, com a pandemia, com a questão da vacina? A gente falou um pouco sobre isso, né? Eu queria que você aprofundasse. Olha, eu acho que a coisa mais, a divisão mais concreta, né, que a gente viu recentemente, inclusive, dentro da esquerda e que a gente precisa enfrentar em termos de debate e de levar, inclusive, isso para a luta política, né, para ver onde que dá certo, onde que bate e volta, enfim, é justamente na forma de enfrentar o governo Bolsonaro. Eu acho que a principal questão de enfrentar a pandemia nesse momento tem a ver com enfrentar o governo Bolsonaro e de como fazer esse enfrentamento. E daí eu acho que é nesse grau de diferença que se coloca justamente um posicionamento por uma frente de esquerda, né, que eu tinha desenvolvido antes. Porque para nós é importante essa demarcação de classe e essa forma com que a gente vai, inclusive, agitar no conjunto da população como que a gente deve se opor ao governo Bolsonaro. Então, por exemplo, o que se coloca como a diferença, tipo, vamos em vários setores da esquerda diferentes, né? Vamos votar no Baleia Rossi para ter um presidente independente do governo federal, que a gente não necessariamente estaria contente com ele, mas que seria necessário para barrar a eleição de um cara alinhado com um governo neofascista. A gente percebeu nos 45 do segundo tempo que ceder qualquer tipo de terreno para uma frente ampla debanda em derrota justamente porque ela é tão ampla que acaba pegando setores que, na verdade, estão mais para o governo Bolsonaro do que, né, não importa o quanto rejeite o governo, do que uma concessão a só a esquerda estar presente. Né? Não é nenhuma questão de termos conseguido colocar algumas pautas na candidatura, por exemplo, do Baleia Rossi. Né? Acho que a questão é que só da gente estar presente ali e juntou com a compra de votos, vários setores da direita liberal e fisiológica, né, o chamado centrão, foi debandada para a candidatura do Arthur Lira. Então, acho que o grande desafio que a esquerda precisa enfrentar sempre retoma esse debate de como, em relação à pandemia, é justamente como enfrentar o governo Bolsonaro. Acho que existem pautas dentro disso, dentro dessa luta, desse enfrentamento, que depois, ou melhor, né, no processo da luta, no calor da luta política, a gente vai enfrentar em relação aos rumos de o que a gente precisa fazer com o país. Né? Tem a ver com esse debate estratégico. Né? Por exemplo, sobre o que eu falei em relação à vacina e tudo mais. Mas tudo isso passa por provar a capacidade política do conjunto da esquerda na luta contra um governo que tem literalmente promovido o genocídio da população. Né? Então, a urgência dessa demanda para a esquerda e para o conjunto da população é, de fato, onde vai ser desafiada as condições e o programa do conjunto da esquerda. Né? É a partir do calor da luta que a gente, de fato, consegue enfrentar esses debates. Sim. Lucas, nesse último período a gente viu uma divisão dentro do PSOL, né? Entre uns setores, né, que estavam oscilando
entre ter uma candidatura própria e uns setores que estavam oscilando entre apoiar o Baleia Rossi desde o início, né? Eu queria que você falasse sobre um pouco sobre essa divisão, sobre a posição política de alguns parlamentares do PSOL, na qual a Resistência faz parte. Queria que você comentasse também, que acho que seria importante. Uhum. É bastante, assim, a Resistência tem atuado, desde que entrou no PSOL, e entrou há pouco tempo. A gente vê o PSOL nos últimos anos, até antes da gente entrar no partido, como um importante polo de aglutinação da esquerda que pode construir de forma alternativa, mas considerando a conjuntura que a gente vive, de forma não sectária com o restante da esquerda, inclusive o PT, um processo de renovação, né, dentro do conjunto da esquerda. O pessoal ele tem cumprido esse papel, inclusive. E, enfim, dentro desse processo, nos últimos anos, de fato, em vários momentos, houve divergências que se colocam do pessoal e mesmo de outros partidos da esquerda radical aqui no Brasil, com a política que não foi de hoje, né, dessas eleições da Câmara, que foi colocada pela direção do PT, pelo PCdoB, foi a concretização, né, isso que aconteceu na Câmara, a concretização de um debate, de uma defesa política, de fato, por essa frente ampla, né, de buscar se articular em unidade com setores de centro-esquerda, de centro-direita, que não estivessem totalmente 100% alinhados ao governo Bolsonaro. A gente viu como isso foi frágil, e eu acho que o que para nós, né, que se extraiu uma lição bastante importante para o pessoal, para o próximo período, é como a gente se posiciona, porque essa diferença, inclusive, entrou para dentro do partido, né? Enfim, a gente teve, né, na Câmara o Freixo, que é uma figura independente no partido e que tem, inclusive, abraçado essa política de frente ampla, para além do PT, centro-esquerda, enfim, e uma organização, o MES, que, de fato, centralizou seus 4 parlamentares, não sei até que ponto cada um é tão orgânico, tão relacionado à direção da organização, mas centralizou seus 4 parlamentares por uma defesa do voto tático em Baleia Rossi. E todo o conjunto, todo o restante dos parlamentares defendendo uma candidatura própria da esquerda, que poderia demarcar uma posição de enfrentamento ao governo, né, no conjunto da esquerda, e mesmo centro-esquerda, muito maior do que foi, inclusive, a própria candidatura do Baleia Rossi, né, se a gente for pegar nos números, né, mas que de fato essa diferença ficou expressa. A executiva entrou com uma resolução para de fato tomar uma decisão, né, com um negócio empatado lá, se formou uma posição da executiva de candidatura própria, que se mostrou depois essa posição acertada justamente por causa do que foi a debandada da direita para o Arthur Lira, e como se mostra no conjunto da esquerda essa diferença, né? Então, um monte de parlamentar do PT e PCdoB que votou no Baleia Rossi, sustentou, na verdade, a candidatura dele, ou inclusive talvez tenha até votado no Lira, né? A gente não sabe, porque o voto é secreto. Mas essa diferença, ela mostra, ela anunciou um debate para o PSOL, que é de fato como a gente vai se colocar no conjunto da esquerda, no conjunto da base da esquerda, inclusive, em relação ao enfrentamento do governo Bolsonaro. Eu acho que se mostrou que é necessário construir uma frente unificada de esquerda para disputar, inclusive, a própria base, porque, de fato, o que eu percebi nessa diferença, ela tem a ver, inclusive, com a audiência, assim, no sentido da audiência da população que, digamos assim, se considera de esquerda, que acompanhou o processo da Câmara e que exerceu uma pressão, né, uma periferia política que exerceu uma pressão de
o pessoal, se lançar candidatura própria, vai só demarcar território, vai ajudar o Bolsonaro a ganhar, o Arthur Lira a ganhar. E, na verdade, o que se mostrou foi que essa aliança em unidade com a direita era frágil, né? E então a gente tem que fazer um debate, inclusive, dentro do conjunto da esquerda, não só dentro do partido, do PSOL, dentro dos partidos de esquerda, mas inclusive com a base social progressista, digamos assim, sobre como que a gente deve enfrentar o governo. Porque para nós ficou nítido que, de fato, essa aliança mais ampla para um processo político tão importante, ela não tem como se consolidar. Então, esse é o debate que a gente vai enfrentar no PSOL agora. Mas eu acho que a gente teve resultados para mostrar os rumos da política a ser adotada, né? E, enfim, tentar uma atuação mais unitária, não só enquanto PSOL, mas que o PSOL, de fato, se coloque como era possível, né? A partir de uma candidatura independente, como a Luísa Erundina se colocou, que o PSOL, inclusive, seja uma grande referência nesse processo de unificação da esquerda na luta política contra o Bolsonaro. Né? Acho que a audiência e a capacidade política do PSOL está justamente nisso, de, nesse conjunto da esquerda, atuar como um polo aglutinador combativo, né, e consequente contra o governo Bolsonaro. Sim. Lucas, a gente está acompanhando, né, nós estamos acompanhando diversas lutas, inclusive de trabalhadores da saúde, pela fascinação dos trabalhadores de saúde para poder continuar o combate contra a pandemia, né? A gente cita o exemplo aqui, né, dos trabalhadores do HU da USP, né? Eu queria que você comentasse um pouco da importância dessas lutas, né? Se você tem acompanhado, se tem outras lutas também em curso também com a mesma reivindicação e o que fazer perante essas lutas. Eu acho que a gente é bastante curioso porque quando a vacina do Butantan foi aprovada e depois teve todo aquele rolo do governo se ia conseguir trazer as doses da outra vacina da Índia, não sei o quê, houve todo um debate sobre, tipo assim, consentimento, na verdade, na população de que agora vai, né? Agora tem vacina, agora vai. Mas se mostrou muito rápido como, por um lado, todos os ataques de diferentes governos ao SUS, todo a ingerência dos governos e dos grandes indivíduos, alguns indivíduos da classe dominante, né, dentro desses governos, se mostrou que o início da campanha de vacinação foi um processo para justamente essa classe dominante se reposicionar no debate sobre a pandemia. E o governo Bolsonaro está sendo extremamente competente em não promover vacinação da população. Então, acho que a gente precisa, inclusive, intervir, se implantar, trazer a questão da vacina para todos em articulação com com os profissionais de saúde, com os setores da população que são mais prioritários para se vacinarem, não só, inclusive, profissionais de saúde e idosos, mas também como os povos indígenas, as comunidades quilombolas, pessoas com comorbidades, né? Precisa trazer, dialogar, intervir com esses setores da população para que a gente avance na mobilização pela vacina para todos, né? Porque o que acontece é isso, se depender do ritmo como as coisas estão, vão demorar muitos meses ainda para a vacina chegar para os grupos prioritários. Imagina para o conjunto da população. Então, é uma situação muito tensa, muito crítica que a gente está vivendo em relação a isso, né? Então, a gente viu desvio de vacina lá no Amazonas, a gente viu como os governos de direita publicizaram muito em cima, mas depois viu que, enfim, não ia ter para a segunda dose, esse posicionamento frouxo dos governos de direita contra o governo Bolsonaro, que, de fato,
como é que fala, se colocou no meio da questão, né? Então, do nada, colocar o contrato com o Butantan para pagar só em maio, enfim, tem uma série de questões aí que dificultam, inclusive, a bandeira de vacina para todos. Mas a gente precisa intervir de maneira organizada nesses setores que são mais sentidos pela necessidade da vacinação, né? A gente sabe, né, que o Brasil é um dos países onde mais morreram profissionais de saúde durante a pandemia, proporcionalmente. Então, a gente precisa conectar e atuar com esse conjunto de bandeiras e de forma unitária a partir deles também, né? Porque, de fato, depende disso, em parte, né, o avanço da campanha de vacinação de toda a população, né? Além da luta contra o governo, etc. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, né, do papel do STF. Qual que é o papel que o STF cumpre nessa crise sanitária? Você chegou a citar um pouco o STF no começo da nossa conversa. Eu queria que você entrasse um pouco, né, nessa discussão. Olha, na nossa visão, o Poder Judiciário de Conjunto, né, acho que o STF representa bastante isso, tem atuado de forma bastante ambígua, assim, em termos no processo do combate à pandemia por parte, às vezes, da falta de combate à pandemia por parte dos governos, né? Acho que o papel que o STF tem cumprido, ele reflete um pouco um processo histórico também de judicialização da política e politização do judiciário, né? Que a gente viu na Operação Lava Jato, a gente viu na prisão do Lula, enfim, uma série de processos aí, e mostra como a parte do judiciário tem buscado atuar politicamente, inclusive, nesse tema da pandemia. Então, muitos processos têm acontecido, e eu vejo pela questão, por exemplo, da volta às aulas, ou a questão das formas de flexibilização do isolamento, etc., que a justiça tem atuado, tem buscado atuar politicamente, mas totalmente dentro dos limites colocados justamente pelos governos de direita liberal, e, de fato, represando boa parte, né, sendo um agente político de represamento de processos que poderiam alavancar pautas mais populares, né? Então, a própria luta contra o governo, então, a questão do cancelamento da chapa do Bolsonaro e Mourão no TSE, toda a questão, inclusive, das liberdades políticas do Lula, tudo isso ainda faz parte desse mesmo judiciário, que às vezes atua politicamente como se fosse um setor tecnocrata, mais neutro, digamos assim, mas que ainda está justamente muito conectado com os limites colocados pelos governos de direita liberal. Então, é bastante complicado porque muitas vezes a gente, na luta política, se acaba utilizando da justiça para tentar conter alguns ataques. Às vezes eles dão certo, às vezes essas procurações, né, ações na justiça dão certo, às vezes não. Justamente porque a luta na justiça reflete também a luta popular de conjunto, né? Do que é demandado pelo conjunto da população em cada momento. Então, às vezes é uma faca de dois gumes, assim, você demandar uma luta na justiça contra uma determinada pauta, como aconteceu agora, né? Está acontecendo em relação ao retorno das aulas presenciais, porque sempre é um recurso ultra defensivo e que resolve os nossos problemas temporariamente, né? No fundo, tudo passa por capacidade de mobilização permanente, né? Então, é por isso que eu coloco um papel ambíguo, assim, né? Sim. Lucas, para Isso. fechar a nossa conversa, né, a pandemia mostrou que o sistema capitalista não dá mais, que é preciso pensar uma nova sociedade. Colocou antes dele, inclusive, antes da pandemia, né, a existência, enfim, uma organização socialista, revolucionária, que
busca de fato atuar politicamente nessa conjuntura com essa concepção estratégica, com essa concepção de futuro, digamos assim. A pandemia ela mostrou vários outros processos, né? Acho que um deles, né? Até o porquê eu acabei falando, inclusive, de antes da pandemia mesmo, que tem a ver justamente com a capacidade predatória do capitalismo com a natureza, a forma como o capitalismo tem avançado em cima de barreiras naturais, dos limites naturais, e virando, hoje em dia, né, cada vez mais, uma incubadora de pandemias, na verdade. Né? Acho que essa questão ecológica ela é bastante central para o capitalismo hoje, porque a gente viu, houve até um debate, né, sobre isso, quando a pandemia começou e teve quarentena no mundo todo, não sei o quê, que era sobre, então, será que nesse tempo aí de quarentena vai ter uma diminuição do consumo de gases do efeito estufa, uma contenção do rumo das mudanças climáticas, enfim, dos impactos ambientais das cidades capitalistas, enfim. E a gente percebeu que a gente não chegou nem próximo de conter o avanço predatório do capitalismo na natureza. O que mostra para a gente que é, de fato, para além da barbárie, a continuidade do sistema capitalista. É uma questão de ou a gente reconstruir o mais rápido possível, de forma mais qualificada possível, uma alternativa revolucionária pelo poder no Brasil e no mundo, né? Porque não só a pandemia, mas o capitalismo também é mundial. Mas uma questão de isso ou extinção, na verdade. Né? Acho que isso colocou, para mim, isso é um dos elementos da pandemia que são mais fortes no que se refere a esse debate estratégico. Né? E, para além disso, considerando isso, a gente precisa enfrentar as consequências que todo esse período de genocídio da população com a pandemia, né, a partir da atuação de governos, principalmente governos negacionistas, mas não só, mesmo governos aparentemente em relação coadunados com a ciência, tiveram essa atuação mais negacionista. A gente precisa enfrentar as consequências que isso vai ter para o conjunto da população, em termos de doenças, de sequelas, de um enorme setor da população que foi para a extrema pobreza, para o desemprego. E acho que tudo isso são consequências do que a gente está vivendo e que também demandam da gente esse debate estratégico sobre reconstruir essa alternativa revolucionária no Brasil e no mundo. Mais ou menos assim que a gente vê. Sim. Lucas, estamos chegando aqui no final de uma entrevista, né, do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito boa. Acho que contribui, né, para tanto uma discussão que acho que é importante, né, fazer, né, e acho que também contribui e acho que ajuda pelo menos um pouco o objetivo do canal, né, de tentar trazer um pouco esse debate ou ser parte desse movimento, né, que está acontecendo em defesa da vacina, né, e também contra o governo de extrema direita do Bolsonaro. Então, quero agradecer e passo para as considerações finais. Beleza. Para concluir, eu só queria colocar justamente sobre a nossa visão assim, da importância que, bom, primeiro, uma luta unitária contra o governo Bolsonaro pode fazer, a importância que isso tem para frear a quantidade de ataques que a gente tem sofrido e para a gente alavancar, impulsionar as pautas mais urgentes, né, de lutar contra o governo, pela derrubada do governo, vacinação para todo mundo, por auxílio emergencial, por, enfim, uma série de condições de emprego e renda. Essa luta unitária é bastante importante. E dentro dessa luta unitária, a parte, a nosso ver, mais dinâmica de construção dessa luta passa pelo PSOL, né? Justamente por isso que estamos no PSOL, porque é um partido que tem se colocado de forma firme, mas ao mesmo tempo não sectária, nos processos políticos recentes, e expressado as lutas bastante dinâmicas da classe nesse último período, né? Contra as opressões,
em defesa do meio ambiente, enfim. E acho que por isso que, dentro desse marco de luta contra o governo, o pessoal tem esse destaque aí. É isso que eu queria colocar. Sim. Então, Lucas, quero mais uma vez agradecer a você. Quero agradecer Agradecer também. mais uma vez, né, a você que estiver assistindo esse vídeo. Pedir para se inscrever no canal do Mesa de Debates, né, curtir esse vídeo para ter uma projeção legal e também curtir outros vídeos, compartilhar nas redes sociais, curtir a nossa parte no Facebook e seguir a gente no Instagram, né, para poder também fortalecer esse projeto. Amanhã teremos uma entrevista, né, com a Marina, que é do Sindicato dos Metalúrgicos de São José, para falar um pouco da campanha que o sindicato está fazendo em relação à vacina, e com o Jefferson do PCB, né, daqui de São José dos Campos, né, como parte da continuidade da discussão. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos e está encerrada mais uma entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima, pessoal. Fui! Valeu!